O ano era 1992, 30 anos atrás, quando um trio de garotas de Atlanta lançava o seu primeiro álbum, e sem nenhuma perspectiva do que o futuro as reservava, seria esse o primeiro passo para que elas se tornassem um dos grupos mais bem-sucedidos de todos os tempos da música pop, R&B e rap. Com roupas largas, estilo único de cada uma das suas integrantes e atitude que fugia à norma de qualquer outro grupo, seja masculino ou feminino da época, para além da música, o TLC causou uma verdadeira revolução na moda e comportamento no início dos anos 90, abrindo portas e inspirando tantos outros jovens artistas que iriam surgir depois. Com vendas estimadas em aproximadamente 70 milhões de cópias, o TLC se tornou a girl band norte-americana que mais vendeu álbuns na história, ao mesmo tempo que mantém até hoje a turnê mais bem-sucedida por um girl group a nível mundial, quando a Femme Tour, concluída no ano 2000, arrecadou mais de 82 milhões de dólares. E tudo isso mesmo com quase metade da turnê sendo cancelada. 4 vezes vencedoras do Grammy, 5 VMAs, 5 Soul Train Music Awards, poucos artistas atingiram a magnitude de sucesso que o TLC alcançou nos anos 90. Logo, é até de se imaginar o tamanho do choque que as pessoas sempre têm quando descobrem que tudo que o trio ganhava em seus primeiros anos era um salário semanal de 25 dólares. Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal. E apesar da gente já ter citado várias vezes elas por aqui, hoje chegou o dia da gente entender em mais detalhes como foi a intensa trajetória do grupo TLC. Uma das atrações principais da última edição do festival Glastonbury, agora em 2022, o que mostra de forma bem clara como o legado delas continua bem vivo até hoje. A história do grupo é um grande reflexo do que pode haver de melhor e pior em ser uma grande estrela da música mundial, onde ao mesmo tempo que todos os seus sonhos estão sendo realizados, a realidade por trás das câmeras nem sempre é tão doce quanto o recorte que o público vê. Mas antes da gente começar, vamos só deixar aqui aquele nosso lembretezinho de sempre, que é deixar o like aí no vídeo para não esquecer depois. Esse vídeo já foi pedido há tanto tempo por tanta gente que agora eu vou cobrar de todo mundo que pediu ele o like aí no vídeo, viu? Se inscrever aqui no canal também se ainda não foi inscrito, tô no Twitter, Instagram, TikTok também, link de tudo isso aqui na descrição. E bom, agora sim, vamos lá! Fazer parte de um girl group não era exatamente os planos que Tiana Watkins tinha para sua carreira. Na verdade, eu acho que carreira era uma palavra que certamente nem passava pela sua cabeça quando ela tinha os seus 20 e poucos anos, ali no começo dos anos 90. Mas ao descobrir que o empresário L.A. Reid estava fazendo audições para uma nova girl band na sua cidade natal, ela logo percebeu que aquela poderia ser a sua oportunidade de ouro. Tiana, que hoje é melhor conhecida como T-Boz, convidou a Lisa, que hoje também é melhor conhecida como Left Eye, e também uma outra amiga dela chamada Crystal para fazer essa audição para La Face, a gravadora do L.A. Reid. Mas, apesar de algumas tentativas, alguma coisa não estava ali fluindo muito bem na dinâmica delas como banda. Para esse grupo em específico, o gerenciamento ficou a cargo da esposa do L.A. Reid na época, a cantora e produtora Pebbles, e logo ali foi notado que T-Boz e Lisa já eram estrelas prontas, mas a Crystal não estava ali no mesmo nível e logo iniciaram a busca para uma nova integrante. Um ponto bem marcante logo nesse início de tudo é que no dia em que elas fizeram essa audição para La Face e receberam ali o sinal positivo de que a gravadora iria continuar de olho nelas, aquele que parecia ser o melhor dia da vida delas até então também acabou sendo um dos piores para uma delas, pois quando a Lisa ligou para casa dela para avisar que ela tinha se saído bem, que o grupo tinha sido pré-aprovado pela gravadora, ela acabou recebendo a notícia de que o seu pai, da qual ela era muito próxima, havia falecido. Imagina só como não deve ser o mix de sensações você associar um único dia da sua vida a notícias tão extremamente decisivas, mas por motivos totalmente diferentes, né? Mas seguindo aqui, eu não sei se vocês perceberam, mas TLC eram as iniciais das integrantes da formação original, vamos dizer assim, que a banda tinha. Mas eis que um dia a Pebbles apareceu lá, a Pebbles, a esposa do L.A. Reid, apareceu lá com uma nova garota, que até então era apenas uma bailarina de apoio para alguns outros cantores, para alguns outros artistas, mas que tinha ali um vocal que ninguém ainda havia percebido o quão incrível era. O nome dela era Rosonda Thomas, e a princípio até rolou ali um pequeno estranhamento com as outras integrantes, principalmente com a T-Boz. Mas uma vez que o gelo foi quebrado, todo mundo já estava ali se dando bem, e foram elas mesmas, no caso a Liz e a Tiana, que sugeriram um apelido para ela de Chili, e com isso elas poderiam continuar se chamando TLC. Liz era uma grande rapper, Tiana tinha um vocal grave e potente que funcionava muito bem para hip hop, Chili tinha aquela doçura de princesinha de R&B, e pronto, a mágica estava feita. Elas sabiam cantar, elas sabiam dançar, nenhuma era tímida, elas sabiam compor,
Cada uma tinha um diferencial, mas que harmonizavam muito bem juntas, e aí sim o grupo estava pronto para estrear. Ou melhor, né? Quase. Quando ela fez bater o martelo de que aquele era o grupo que eles iriam lançar, foi oferecido para elas um contrato prometendo lá tudo que eles iriam disponibilizar para elas como grupo, lançamento de álbuns, clipes, estúdios e tudo mais. E assim, não é nem como se elas fossem bobas de não ter percebido o que poderia acontecer, né? Mas é aqui onde a gente chega naquele ponto, né? Naquele famoso ponto. Ou a gente pode pelo menos tentar, ou então a gente pode continuar tendo aqui a vida normal que a gente já tem. O lance é que o investimento para o grupo, nesse caso, era literalmente de milhões de dólares, mas tudo voltado para o investimento do grupo. Enquanto para elas em si, enquanto para as integrantes como pessoa física, vamos dizer assim, foi oferecido um salário semanal de 25 dólares por semana e algumas ajudas de custo com roupa, alguma outra coisa que elas quisessem, sabe? Basicamente, o TLC era uma marca registrada pela LaFace e queria receber um investimento para que tudo aquilo pudesse acontecer. E apesar de, na teoria, para alguns fazer sentido, né, na prática é sempre muito estranho quando isso acontece. No entanto, aqui foi exatamente isso. Por mais que a Lisa, Tiana e Chili fossem as estrelas que o mundo iria amar, no papel elas eram apenas funcionárias, tal qual um supermercado tem os seus atendentes. Foi prometido que mais pra frente as coisas seriam revistas e que a partir do segundo álbum um novo contrato seria refeito, caso realmente fosse renovado, né? Mas eu acho que vocês já conseguem imaginar aonde que isso foi parar, né? No que tudo isso deu. E bom, ali pra elas naquele momento, elas tinham basicamente essas duas opções, ou pegar ou largar. Com cada uma na faixa dos seus 19, 20 anos e com a oportunidade de realizar todos os seus sonhos ali na frente delas, elas assinaram. Até porque eu sei que muita gente gosta de julgar essas situações, mas nesse caso não tinha como elas saber, né, se ia dar certo ou dar errado, e daí elas pelo menos haviam tentado. Só que no caso delas deu tudo certo logo de cara. Lançado em fevereiro de 1992, o álbum de estreia do TLC foi um baita sucesso comercial, vendendo mais de 6 milhões de cópias mundialmente e emplacando 3 dos seus 5 singles oficiais no top 10 da Billboard. Ain't Too Proud to Beg em sexto lugar, Baby 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 em segundo, e aquela que se tornou o maior clássico do disco com o passar dos anos, a ponto de muita gente achar que esse foi na verdade o single de estreia delas, What About Your Friends, que na época alcançou o 7º lugar. TLC já havia despontado como uma das principais revelações do começo dos anos 90, elas já eram mundialmente conhecidas, e tudo que elas receberam após vender os seus primeiros milhões e milhões de cópias foi um carro popular. O que na época elas até ficaram felizes porque achavam que aquilo era um presente, achavam que era um agrado da gravadora pelo sucesso que elas haviam feito, mas além de um tempinho depois elas descobriram que elas mesmas iam ter que pagar por aqueles carros, a conta bancária delas não tinha dinheiro nem para comprar os produtos das quais elas eram garota propaganda. Tudo que era comercializado em nome do TLC era de posse dos criadores da marca, no caso, a gravadora. Óbvio que elas já haviam percebido que estavam sendo passadas para trás, que antes mesmo da produção do segundo álbum começar, elas solicitaram uma cópia do contrato que elas haviam assinado, porque nem isso havia sido entregue para elas. E agora aí que elas já tinham vendido milhões e milhões, a visão delas já era bem mais apurada e menos inocente do que quando tudo começou. Só que ao mesmo tempo era uma situação muito complexa, né? É uma situação muito complexa, porque eu imagino que vocês consigam deduzir que não é uma simples situação de você não estar satisfeito com o seu trabalho e chegar lá e pedir demissão. Imagina aí o que seria se o TLC pede demissão do TLC, ou o TLC foi demitido do TLC. Você ia desistir da sua carreira logo após o lançamento do seu primeiro disco? Quanto cada um ia ter que pagar de multa nesse caso, né? Porque nesses casos, nessas situações, a multa é sempre gigantesca para quem tá ali querendo sair do contrato. Enfim, muitas coisas a se considerar, além de questões internas que cada uma delas tinha. A T-Boz, desde criança, sempre teve idas frequentes ao hospital por causa da anemia que ela tinha, que enfraqueceu ela ainda mais quando as turnês começaram, e com isso vários shows precisaram até ser cancelados porque ela precisava ficar internada. A Chili fez um aborto antes do grupo iniciar porque ela engravidou de um dos produtores da banda e ele não foi muito receptivo à notícia. Além de que ela ficou com muito medo, né, de perder toda a carreira dela, mas isso foi algo que atormentou ela por anos, porque 1. Ela queria ter tido a criança, 2. Ela ainda gostava do cara, tanto que mais pra frente eles até realmente tiveram uma criança juntos, e 3. Ela continuava vendo ele todo dia porque ele continuou sendo produtor do TLC.
A Lisa tinha sérios problemas com álcool e aceitação da realidade, e às vezes ela reagia a tudo isso de forma muito agressiva, tanto que um dia ela até colocou fogo numa mansão inteira do seu ex-namorado, o jogador André Brisson, após descobrir algumas traições dele, e isso foi aí um escândalo na época. Mas, apesar desses momentos de fragilidade, elas três se apoiavam muito, e em 1994 chegaria ao mercado o disco que mudaria tudo na vida delas. Trazendo clássicos como Creepy e Waterfalls, o disco Crazy Sexy Cool veio para mostrar que o grupo continuava mais forte do que nunca e cravou de vez o lugar delas na história da música ao vender mais de 15 milhões de cópias, tornando esse um dos álbuns mais bem-sucedidos dos anos 90. Presente em quase toda a prestigiada lista de melhores álbuns de todos os tempos, considerando as tecnologias da época, o clipe de Waterfalls, vamos só citar isso como exemplo, né? Era algo absurdo de criativo na época. Tanto que até chegou a ganhar o VMAs de vídeo do ano em uma época em que ganhar esse prêmio tinha um peso gigante na cultura pop. Hoje em dia já não é mais tanto assim, né? Mas imagina isso em 1994. E com isso elas só iam, crescendo cada vez mais e mais. E isso nem só em números, né? Mas em conceito, respeito da indústria, admiração do público. Tipo, o TLC não era apenas uma girl band que emplacava hits, mas o trabalho delas era realmente visto como uma obra em construção. Mas, ainda assim, do ponto de vista financeiro, elas continuavam sem ganhar nada. Elas seguraram toda essa polêmica de forma interna até onde deu, até soltar tudo em um momento bem específico. Na mesma noite em que elas ganharam os prêmios de melhor gravação e melhor álbum de R&B, elas deram essa declaração na sala de imprensa do Grammy. We are the biggest selling female group ever. 10 million albums worldwide. We have worked very hard. We have been in this business for 5 years. And we are broke as broke can be. And we're not like trying to be a sad story. If that was the case, we would have been on everybody's talk show talking about how broke we are. We haven't done that. I know it's hard to believe because we've sold so many albums, but it is possible. That's the deal here. So, and we're not happy at all. But for real, tonight, this is all we wanted. We wanted to win a Grammy, at least one, and we won 2. And that proves that we are the jam. Após essa declaração, o público ficou bem dividido entre entender o lado delas e não acreditar no que elas estavam falando. Talvez nem exatamente não acreditar, mas não entender como tudo aquilo era possível, ou até mesmo achar que elas estavam reclamando de barriga cheia porque, apesar de tudo, como celebridades, elas ainda tinham uma vida muito melhor do que de tantas outras pessoas. O fato é que com as 10 milhões de cópias que o grupo havia vendido na época, muito por baixo, o TLC havia movimentado pelo menos 100 milhões de dólares. Quando você é responsável por levantar 100 milhões de dólares e tudo que você tem direito a receber disso é 0,3%, ou seja, 300 mil dólares, eu acho que é normal, né, você se revoltar, pois, afinal, para quem é que foi os outros 99,7%? Ou melhor, né, 99,1%, já que era 0,3% para cada uma delas. Ok? $300,000. I can buy a nice house with that. And what am I gonna pay my bills with? Chegou um momento que a situação ficou tão insustentável que elas montaram uma gangue, vamos dizer assim, né, para invadir a gravadora e falar não com L.A. Reid, mas com o chefe dele, que por acaso era o dono da Sony, e colocaram lá o Clive Davis contra a parede. E aí, cara, cadê o nosso dinheiro? Pra onde é que ele tá indo? Foi aí onde elas perceberam que eram elas as responsáveis por todas as despesas da banda. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Do produtor musical, até o diretor do clipe, até, sei lá, a moça que passa servindo um cafezinho para a equipe durante as gravações. E se brincar até o pacote de café, era elas que tinham que pagar. Para entender melhor esse ponto, o contrato do TLC foi desenhado em 70/30, onde 70% dos lucros era direcionado à gravadora e 30% para a banda. Só que era desses 30% que era direcionado para a banda, onde todas as despesas eram debitadas. Olha só que negócio maravilhoso! E bom, como se tudo isso, por si só, já não fosse aí um baita problema, todo esse rolê culminou em um momento bem delicado para elas três como um trio internamente. A Lisa já não estava muito satisfeita com o espaço criativo que ela tinha dentro do grupo, bem como até o
passo de tempo dela nas próprias músicas, que estavam ali cada vez mais sendo reduzidos a parte em que a Lisa vai fazer o rap, sabe? A mente dela sempre foi uma fonte inesgotável de ideias e ela sempre sugeria várias coisas que elas poderiam fazer, mas várias dessas ideias, quando não descartadas, acabavam sendo utilizadas de uma maneira bem diferente da forma que ela gostaria que fosse. Por exemplo, o clipe de No Scrubs tem toda aquela pegada futurista, intergaláctica, mas isso era uma ideia que a Lisa tinha para que fosse algo ainda mais absurdo, só para vocês terem uma noção. A própria Lisa já havia apontado na imprensa que pretendia seguir uma carreira solo, porque apesar do TLC ter todo aquele status, né, de maior girl band do mundo naquele momento, além de não estar suprindo ela como artista, financeiramente então também nem se fala, né? Parecia que o disband estava ali, ó, prontinho para bater na porta delas, mas tudo isso teve aí um momento de calma, quando tudo foi realinhado, quando elas conseguiram um advogado específico para elas, porque até então o advogado delas atendia ao mesmo tempo tanto o grupo quanto a gravadora, então vocês imaginam aí que coisa boa não ia sair daí. E foi nesse momento em que tudo foi revisto e elas finalmente passaram a ter lucros efetivos em turnês, vendas, merchandising, melhor qualidade de trabalho, férias e tudo mais, ao mesmo tempo que as ideias da Lisa seriam melhor aplicadas. No fim do dia, apesar de tudo, as três se davam muito bem, mas desde o primeiro dia em que o TLC se tornou o TLC, sempre foi um desafio constante para cada uma delas em manter esse grupo junto. Nesse momento, a Lisa topou continuar na banda, gravar mais um álbum e fazer mais uma turnê. E foi daí que nasceu ele mesmo, o Fan Mail, o disco que trouxe clássicos como Unpretty e, obviamente, No Scrubs. Lançado em 1999 e inspirado pelas mensagens recebidas pelos fãs, o disco foi amplamente aclamado pela crítica e, além de vender mais de 10 milhões de cópias, recebeu ainda 8 indicações ao Grammy, e em um momento onde já existia Spice Girls, Destiny's Child e vários outros grupos que também se tornaram icônicos, elas ainda assim conseguiam soar super fresh, trazendo novas perspectivas, tanto em som quanto em visual, e mostrando que mesmo com quase 10 anos de carreira, cada novo lançamento delas parecia ser feito para superar o trabalho anterior. A turnê do Fan Mail, como a gente já citou lá no início do vídeo, é até hoje a mais lucrativa para uma girl band na história, e tudo isso poderia ser ainda maior caso os shows marcados para a Europa e Ásia tivessem sido realizados, e com isso adicionaria aí mais 25 milhões nessa conta. No entanto, para Lisa, aquele era o momento. Ela havia cumprido a palavra que ela havia dado para as outras garotas, ela lançou o álbum, ela fez a turnê até onde estava programado, porque todas essas datas da Europa e da Ásia foram sendo adicionadas depois do sucesso da primeira leg nos Estados Unidos e... Estados Unidos e onde? Estados Unidos e Canadá. E naquele momento ela não queria mais continuar, ela queria ter o espaço dela para explorar tudo que ela queria fazer sem nenhum tipo de limitação. Ela queria colocar tudo que estava na cabeça dela para fora. O que a Tilly e a T-Boz, apesar da lamentação de não poder ampliar a turnê, aceitaram ali de boas porque ela pelo menos havia cumprido a palavra dela. Elas sabiam que aquele era o plano desde o começo, então tava ok. Sua colaboração com a Melanie C das Spice Girls foi um sucesso estrondoso no single Never Be The Same, e ela já tinha bastante coisa preparada para o seu projeto solo, mas tudo foi interrompido após um fatal acidente de carro em abril de 2002, enquanto ela passava férias na Honduras. Lisa Left Eye Lopes faleceu aos 30 anos de idade, deixando uma legião de fãs, mas também um legado que segue vivo até hoje. Um quarto álbum de inéditas do TLC foi lançado em 2002, com alguns materiais que a Lisa tinha para o seu projeto solo, mas esse é um álbum bem pouco lembrado e que, na verdade, apesar de ter sido certificado com platina nos Estados Unidos, elas só lançaram para finalizar o contrato de 4 álbuns que o grupo tinha e reduziram quase que por completo a divulgação dele. Após isso, o grupo entrou em um longo hiato e por mais de uma década só apareciam em homenagens pontuais para o grupo ou a Lisa, mas em 2013 elas se reuniram para uma celebração um pouco atrasada, né, dos 20 anos do TLC, onde elas ganharam filme biográfico na VH1, muito bom aliás, e lançaram uma coletânea com seus maiores sucessos. Em 2015, Tilly e T-Boz iniciaram uma campanha de financiamento coletivo para arrecadar fundos para o último álbum de inéditas que elas queriam lançar, onde a meta era arrecadar $150 mil, mas em apenas 2 dias elas já haviam ultrapassado a marca de 400 mil, tendo contribuído para a campanha nomes como Katy Perry, Justin Timberlake, New Kids on the Block e Bette Midler. Lançado em 2017, o auto-intitulado TLC concluiu um capítulo na história de uma das maiores bandas femininas de todos os tempos.
Mas elas sempre deixaram claro que esse não era o fim e que o TLC continuaria se apresentando enquanto elas tivessem energia para isso. Atualmente a Chilli tem 51 anos de idade e a T-Boz 52, e pelo show que elas fizeram aí recentemente no Glastonbury, dá pra ver claramente que energia é a última coisa que tá faltando pra elas. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha. Beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!